falar agora com Brasília. Délio Rocha tem informações para nós, que ele consultando um especialista sobre a situação eleitoral do ex-presidente Lula. Délio Rocha, muito boa tarde para você. Délio, o que se diz no mundo jurídico a respeito da possibilidade de que a candidatura do ex-presidente Lula possa de fato se confirmar? Joelson Jordânio, boa tarde para você, Elivaldo Barbosa, a senadora Regina Souza, boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. Olha, Joelson, pela lei da ficha limpa, uma condenação por um órgão colegiado já seria suficiente, né, para impedir a candidatura do ex-presidente Lula. Mas, na prática, não é isso que vai acontecer, pelo menos neste momento. E para tirar as dúvidas sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado do advogado Rodrigo Alves, que é especialista em direito eleitoral. E eu queria saber do senhor, doutor, por que o ex-presidente Lula continua com chances de ser candidato a presidente em 2018? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de ajudar a esclarecer a opinião pública sobre o tema. Dizer que a nossa manifestação é exclusivamente técnica, apartidária. O candidato hoje à presidência da República em 2018, como foi já informado pelos meios de imprensa, na nossa opinião e na opinião dos advogados eleitoreiros da área eleitoral, não há nenhuma dificuldade, e assim é o pensamento da sua maioria, de ter o ex-presidente Lula figurando como um dos próximos candidatos à presidência da República. Isso porque a esfera penal e a esfera eleitoral são esferas distintas. Na questão penal, o presidente ainda pode entrar com recursos, além dos embargos de declaração, outros tantos recursos necessários a buscar resolver em definitivo a sua situação. Doutor, enquanto então tiver possibilidades do ex-presidente recorrer, quer dizer, enquanto isso ele pode se manter como candidato a presidente, isso não só enquanto ele puder recorrer na justiça eleitoral, ele pode se manter então como candidato a presidente. Exato. A nossa Constituição Federal, no capítulo de direitos políticos, especificamente no seu artigo 15º, se não me engano, o inciso 3, trata da questão da necessidade do trânsito em julgado das decisões penais condenatórias para que haja a perda dos direitos políticos, o que não ocorreu ainda no caso, nem sei se vai acontecer, o judiciário é que vai dizer, no caso do ex-presidente Lula. Para que haja a cassação dos direitos políticos do presidente, para que seja impedido de concorrer à vaga de presidente da República nas próximas eleições, há a necessidade de uma manifestação expressa da Justiça Eleitoral, em específico do Tribunal Superior Eleitoral, haja vista que a vaga é para presidente da República. Nesse sentido, nós nos recorremos do artigo 26C da Lei Complementar 6490, que trata das condições de inelegibilidade, que diz que qualquer condenação na esfera eleitoral é passível de recurso com efeito suspensivo. Enquanto isso durar, na Justiça Eleitoral, o presidente Lula poderá, sim, fazer o seu registro de candidatura, sim, ser diplomado, sim, tomar posse. E não sou eu que estou dizendo, a nossa história recente traz o exemplo de Manaus, onde o governador conseguiu ficar e exercer a função até o ano passado. Doutor, nós temos uma pergunta agora do estúdio. Pois não. Doutor, obrigado por atender a TV Cidade Verde. Eu gostaria de saber do senhor a respeito da possibilidade de prisão. Mesmo que o ex-presidente Lula venha a ser preso, ele pode ainda assim manter uma campanha eleitoral? Nós não acreditamos nessa possibilidade de prisão. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido e a decisão, consta na decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que após o esgotamento dos recursos na esfera da 2ª instância, ou seja, no Tribunal Regional Federal, essa possibilidade é real. Todavia, entendemos que há outros recursos, inclusive um habeas corpus preventivo para que isso não ocorra.
Doutor Rodrigo, existe a possibilidade do ex-presidente Lula se candidatar e só depois das eleições essa candidatura dele ser impugnada. Neste caso, o que pode acontecer com os votos que ele recebeu? Na verdade, a impugnação à candidatura ela ocorre agora, né? Depois do seu registro, que tem como data limite o dia 15 de agosto próximo. Aliás, a ilegalidade, declarada a ilegalidade da candidatura dele após as eleições. O que acontece nesse caso? Essa questão é bastante interessante. Nós teremos não novas eleições, teremos eleições suplementares. Uma vez que o presidente Lula, ao encabeçar uma chapa, e em sendo declarada a sua inelegível, perdão, trava-língua é grande, toda chapa, por ele capitaneada, terá o mesmo destino. Então, os votos a ele destinados serão anulados e eleições suplementares serão convocadas, na mesma modalidade do que aconteceu no governo do Amazonas. Esse é o exemplo mais prático, mais recente que nós temos. Não tem possibilidade, nesse caso aí, de o segundo candidato, então, ser alçado à condição de presidente? Não, não é essa a orientação legal. Doutor, nesse cenário, entre as possibilidades aí que existem no campo eleitoral para o ex-presidente Lula, o senhor arriscaria dizer o que é mais possível de acontecer neste ano com o ex-presidente? No campo eleitoral, o que nós vemos é exatamente o amadurecimento da democracia nacional. Em outros tempos, jamais poderíamos imaginar a possibilidade de um ex-presidente estar passando por toda essa situação. O Brasil amadureceu, o Brasil está crescendo, amadurecendo e está a passos firmes, se alcançando o seu papel dentro do cenário mundial de um país democrático, de um país que respeita a lei, de um país que faz questão de reafirmar que ninguém está acima da lei, o maior que seja. Nesse sentido, não vejo dificuldade que o poder judiciário, impeça que a democracia caminhe. Assim, o presidente Lula, sim, vai poder se candidatar, vai poder disputar democraticamente as eleições de 2018. Doutor Rodrigo Alves, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no jornal. E, Joelson, agora eu volto ao estúdio com você.